Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: me chamo tal, sei que seus vídeos costumam falar muito de relações amorosas. Eu não sei se você também aceita esses temas de assuntos de família. Pois bem, vou iniciar sobre minha relação com minha mãe. Ela coloca o nome da mãe e o meu pai. Então vamos colocar Maria e João. Tá? Minha mãe Maria, meu pai João. Quero ouvir sua opinião. Espero que possa me ajudar a entender melhor essa dinâmica que sempre aconteceu comigo. Então, acontece que desde que meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Eu morei com a avó paterna até os 9 anos. Com 10 anos fui morar com a minha mãe Maria. Moramos na mesma cidade que meu pai mora. Ele sempre foi frio e distante e sempre mostrou um incômodo muito grande pela minha presença. Ele não gostava de ficar perto de mim. Minha mãe inventou todos os anos da minha infância até a adolescência para eu ir levar presente para ele de aniversário. Eu me sentia muito mal, por muitas vezes ele me tratava mal. Eu voltava deprimida, mas ela não deixava eu parar de agir assim, mesmo me queixando disso. Ou seja, todo ano você tinha que ir lá levar presente para o seu pai. Será que era um meio dela querer ver o seu pai? Ela sempre inventava uma doença, uma desculpa para interagir com ele, e ele descontava em mim a raiva de ter que ser meu pai. Por mim estava tudo bem eu não interagir com ele. Mas como eu era muito nova, eu obedecia à mãe. Quando eu entrei na adolescência, ele, meu pai, disse que eu podia namorar e ter amigos. Eu gostei disso, mas ela não deixou. Quando eu arranjei um paquera, ela foi na minha escola e me chamou de puta. Todos viram. Eu era virgem, só beijei o rapaz. Quando cheguei em casa, ela me bateu no rosto, eu não revidei nada, encerrei com o rapaz. Ela ficou feliz, disse: minha filhinha é muito inocente, muito nova. Eu tinha 16 anos e ele também. Daí eu me inscrevi em um curso e ela disse para eu não fazer, não ia mandar dinheiro, porque ela me ajudava para eu só estudar para a faculdade. Ela dizia ter muito medo das pessoas me fazerem mal. Era perigoso, tudo fazia medo, amigos, interações sociais. O tempo passou, eu senti que não evoluí, eu não vivi, eu percebi que ela tinha muitos ciúmes de mim, me queria interagindo só com o pai, que não me queria por perto, uns parentes que não me queriam por perto, eu me sentia forçando a barra com os familiares e eu saí. Fiquei na minha, parei de obedecer ela nesse sentido, ficou tudo bem. Mas ela ainda inventa desculpas para eu interagir com o pai e os outros que não querem muito chamego comigo. Eu bato o pé e digo não. Eu vou ver o pai quando eu quiser. E o engraçado é que hoje me dou melhor com o pai do que antes. Ela foi morar em outra cidade. Isso melhorou muito minha vida. Eu fiz amigos, fui praticar esportes. Meu bem, provavelmente estamos diante de uma mãe narcisista. Olha, quase certeza, né? Tanto que, com o afastamento, por isso que eu e todos os profissionais que trabalham com essas questões, é claro que a gente tem que ouvir a história da pessoa, né? Mas se a gente tivesse que falar de uma maneira geral, desconhecendo os detalhes da história da pessoa, porque a gente tem que conhecer, porque dependendo o caso, né, a gente orienta a pessoa a continuar ali, porque de repente a pessoa não tem independência financeira, então vai se aventurar por aí. Mas o ideal é que filhos de mães narcisistas realmente se afastem delas.
E com isso eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua mãe, mas é estar distante, pelo menos para evitar essas manipulações que a pessoa narcisista tenta fazer e faz todo um papel de vítima, de coitadinha, ou coloca você, né, como a que precisa ser protegida, que é uma maneira de justificar a manipulação dela. Então, a recomendação é realmente que more distante. Então, eu não preciso perder o contato com a minha mãe ou deixar de respeitá-la. Mas, e o contato que eu tiver, por exemplo, por telefone, e eu tenho que começar a impor limites. Filhos de mães narcisistas têm que aprender a impor limites. Ah, mas a minha mãe... Ou não ligar porque a mãe fala. Então, por exemplo, parece que é estranho falar isso, né, gente? Não ligar porque a mãe fala. Porque a gente acha que mãe vai estar sempre dando bons conselhos, que a mãe está sempre querendo o bem dos filhos. Isso não acontece com mães narcisistas. Não acontece. Às vezes a mãe está disputando, né, aqui com a filha. Tá vendo que parece que ela tem ciúmes de mim. Então, quando eu falo de, né, não dar ouvidos, porque às vezes eu tento impor limites e talvez eu consiga barrar, né? Tipo, mãe, esse assunto aqui não tem mais o que a senhora falar, isso aqui eu já decidi, isso aqui acabou. Agora, tem outros que, tipo, ele prefere deixar a mãe falar, ela fala, ele vai lá e faz o que ele ia fazer, mesmo ela tendo falado tudo que ela falou. Então, ele aprende a não ouvir mais. Tá, fui praticar esportes. Quando ela soube, ela disse que eu estava perdida, que no esporte só tem muita droga. Que vou virar uma drogada. Eu mandei ela parar. Outro dia fiz amizade com 3 rapazes que são da igreja. E ela veio me perguntar se eu estava fazendo sexo a 4 com eles. Tem coisas não resolvidas nessa sua mãe aí, além do narcisismo, viu? Eu fiquei chocada, achei um absurdo, sem contar que quando faço amizade com mulher, ela vem perguntar se sou lésbica. Nossa. E ela sempre olha com nojo para mim, diz que a filha dela não existe mais, que eu sou outra. Ela sempre tem algo ruim para falar, mas sempre foi assim. Quando nova, eu não me dava conta desse controle excessivo dela. Ela quer impedir que eu tenha uma vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela quer impedir que você viva. Ela está voltando para morar comigo. Mas eu sei que não vou conseguir morar com ela. Eu disse, a senhora tem que aprender a conversar de forma saudável, aprender a não falar essas coisas absurdas para mim. E ela disse, só me preocupo com você. Tá vendo? Eu tô falando para vocês. Usa a preocupação como justificativa para o controle. Detalhe, hoje tenho 37 anos. Olha lá, gente. 37 anos e a mãe ainda quer controlar e manipular. E eu vou te dizer uma coisa. E consegue. Consegue. Veja bem, tem pais que são controladores e manipuladores independente de serem narcisistas, hein, gente? Então não vamos sair rotulando todo mundo de narcisista. Por exemplo, tem uma amiga minha que na época que eu saía com ela, ela era mais velha. Então, na época, ela já estava com os seus 48, ou seja, já estava beirando os 50, né, gente? E o pai e a mãe mandavam nela como se ela fosse uma adolescente, com 48 anos. Agora, com as outras filhas, porque ela era solteira e a outra irmã dela também. E a gente saía junto, só que a outra irmã já tinha sido casada. Ela não. Mas com os outros filhos, os pais eram 3 irmãs e 2... Eram 3 mulheres e 2 homens. Só com ela. Então, ela é que tomava esporro se ela não lavava a louça, a outra podia dormir até meio-dia. Mas se ela acordasse 10 horas, porque a mãe esporro, porque onde já se viu acordar esse horário, porque tem que limpar essa casa, tem que eu aqui não consigo, eu tô velha, como você tem que limpar essa casa? O peso era descarregado todinho em cima dela. Então veja bem, nesse caso,
E era um caso, eu fui testemunha ocular, eu vi a situação. Então, assim, a mãe e o pai não eram narcisistas, mas desenvolveram esse comportamento em relação a ela. É aí que eu digo que a gente tem que saber se impor. Aliás, não é se impor, porque impor parece que eu estou em posição. É eu saber me colocar. Eu preciso saber me colocar. Entendeu? Poxa, ela, gente, né, era comerciante, então, pô, tinha a vida dela corrida, tem os afazeres dela. Num domingo, ela não pode dormir até 10 horas da manhã? Tá, morava na casa dos pais, morava, mas a outra irmã também. Por que essa diferença toda? Porque em um se coloca esse peso e no outro não, se estão nas mesmas condições. Porque se fosse falar, mas ela mora na casa dos pais e a outra não. Então aí estou sujeito às leis da casa dos pais, então, né? Vamos assim falar. Agora, a outra também morava lá e para a outra as regalias, não tem cobrança nenhuma. Mas por quê? Porque a outra se colocava. A outra falava não. A outra não se sentia culpada de não ter feito. Não deu para fazer, depois eu faço. Ela não, ela tomava xingos, tinha que ser na hora que mandava fazer, na hora que pedia. Entendeu? Então, às vezes, você que está me escutando agora, talvez falte você se colocar. Eu não estou dizendo que a gente tem que desrespeitar os nossos pais. Por exemplo, eu nunca desrespeitei meus pais. Isso eu posso falar para vocês. Bom, do meu pai eu nunca apanhei. Da minha mãe, meu bem, Só que eu sou de uma época também que o pai nem brincava com os filhos. Meu pai era aquela época que o pai não tinha participação na educação dos filhos. Era quase nada. Então por isso que eu também nunca apanhei. Mas da minha mãe, meu bem, apanhei muito. Então, mas assim, desrespeitar, nunca. Nunca, 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 nunca. Só que eu sei de cabeça, inclusive. Eu sei quando foi que eu me coloquei na situação. Foi uma vez que eu cheguei de madrugada, acho que eu cheguei, era 3 horas da manhã, tal, lá no sítio dos meus pais. Aí no outro dia eu tava sentado lá, tipo, lá na varanda lá do sítio. Aí minha mãe chegou, como quem não quer nada. Aí ela fez assim, que hora você chegou ontem? Eu falei, acho que era 3 horas. Ela fez, isso é hora de chegar? Ela falou, mas falou com um tom, sabe, assim, como se eu fosse criança. E aí eu falei assim para ela, com toda a educação do mundo. Eu disse assim para ela, mãe, quantos anos eu tenho? Aí eu vi que ela assustou. Ela fez assim, 22. Eu fiz assim, então, eu só fiz isso. Falei, então. Mas é óbvio, para eu falar então, também tinha toda uma estrutura por trás. Ela sabia que eu era um bom filho, ela sabia que eu nunca me envolvi com droga, com bebida, nem cigarro. Então, para eu falar então, é assim, não tinha porquê ela estar me cobrando de eu estar chegando 3 horas da manhã, porque assim, eu não estava aprontando. Eu estava dando meus pulinhos, né, bem? Entendeu? Mas nada, gente, com 22 anos, entendeu? Foi quando eu perdi virgindade, então óbvio, eu estava dando uns pulicos, né, bem? Mas não estava fazendo nada demais. Entendeu? Cheguei 3 da manhã justamente por causa disso. Então a gente tem que... E eu sei, eu vejo a cena, eu tô vendo a cena até hoje, porque fatos muito marcantes a gente vê a cena, não é? Essa cena foi um divisor de águas na minha vida. Porque nesse dia eu percebi que a minha mãe deixou de me enxergar como uma criança. Nesse dia. Nesse dia, ela enxergou que eu trilhava o meu próprio caminho. E que, claro, né, mãe e pai sempre vai ter preocupação em relação aos filhos, mas ela não tinha por que desconfiar que eu podia estar fazendo alguma coisa errada, que eu podia estar me envolvendo em coisas erradas, por isso que eu estou chegando tarde. Entendeu? Eu vi que nesse dia ela tomou consciência de tudo isso. Então a gente precisa saber se colocar.
Eu não quero morar com ela nunca mais, mas o pior é que quando ela mora na mesma cidade que eu, ela fica me seguindo, me interrogando, me ofendendo. Me ofende todas as vezes que me vê. Sempre foi assim. Fica me cercando, aonde eu estou ela aparece, eu nunca tenho espaço, nunca fico com outras pessoas sem a presença dela. Se uma pessoa me cumprimenta, eu tenho que explicar para ela por que a pessoa me cumprimentou, de onde conheço, meu Deus, é insuportável. Nessa distância toda que estamos, ela quer me controlar, ela me ofende. Eu fui conversar com ela de videochamada e ela me viu em uma blusa decotada, fez uma cara de nojo, perguntou por que eu estava usando aquela blusa. Ela sempre demonstrou ter nojo da minha sexualidade. Sou hétero, sendo que ela teve vários namorados e nunca foi casada e teve 4 filhos. Às vezes eu penso que ela sente inveja de mim. Comigo ela é um grude, não quer que eu dê atenção para ninguém mais. Eu criei pavor da minha mãe. Ela veio me dizer que eu quero viver sem ser ofendida, contrariada, que isso não era possível. Eu disse, é possível sim, senão eu nem converso mais com você. Aprenda a conversar comigo com educação, porque ela tem tanto controle por mim, só por mim isso. Minha querida, eu não vou saber por que ela tem tudo isso por você. Aí eu teria que estar atendendo ela, entendeu? E ver o porquê que ela desenvolveu essa paranoia em relação a você, né? Que tem algum distúrbio aí, e isso é evidente que tem. Provavelmente ela seja narcisista, provavelmente, mas deve ter mais alguma outra coisinha aí no meio, que lógico, eu não estou atendendo ela, eu não estou atendendo você para perguntar. Por exemplo, para mim ficou confuso, você falou que ela está vindo morar com você, agora você falou que ela, quando ela mora na mesma cidade, então eu já não sei mais se ela vai morar com você, se não vai, enfim, ficou bem confuso, então eu teria que estar perguntando várias coisas. Gente, a questão principal desse e-mail é essa. A gente tem que saber colocar limites, inclusive para os nossos pais. E se a gente detecta que, por exemplo, eu estou ficando, sabe, igual uma rosa que cresceu e aí veio, igual aquela parábola que Jesus contou da semente que caiu e aí os espinhos cresceram e a semente produziu, né, tava com um brotinho, só que os espinhos sufocaram e a plantinha morreu. Então, quer dizer, é mais ou menos assim. Se a gente chega à conclusão que o nosso pai, a nossa mãe, está nos sufocando e, meu Deus, eu estou me sentindo sufocado, eu tenho que me livrar de alguma forma. Então, me livrar de alguma forma, pelo amor de Deus, né? Pode abrir margem, interpretar, ser uma Susana Richthofen da vida. Ai, pelo amor de Deus, credo. Deus nos livre. Então, eu tenho que me livrar de alguma forma nesse sentido. Me afastar, aprender a pôr filtro, aprender a me colocar. Eu acho que o principal seria o afastamento. Como você falou, quando você foi morar fora, quando você se afastou, você foi fazer esporte, você começou a viver. Então, tá vendo o que é, gente, quando a gente identifica que a pessoa tem um padrão obsessivo por nós, tóxico, a gente tem que se afastar. A primeira recomendação é se afastar dessa pessoa tóxica. E ainda assim, estando longe, tá vendo? Você liga, ela vai tentar te diminuir, te colocar para baixo, ainda assim. Por isso que aí eu faço o afastamento, vou manter contato porque é minha mãe, mas eu tenho que saber que o que ela falar eu tenho que filtrar. E aí eu tenho que colocar limites. Ah, mãe, liguei, tudo bem, não sei o que. Ah, então eu tô indo no dentista agora, para eu ter um momento para desligar essa ligação. Porque tá vendo? A pessoa é tóxica. Com você, de repente com seus irmãos não, mas com você ela desenvolve esse negócio. Sabe? Concentrou em você. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.